Olá pessoal, eu sou Luísa Nóbrega, sou psicóloga e mais uma vez estou aqui com vocês para falar mais um tema sobre o que a gente diz problemas psicológicos, enfermidades da alma, enfim, coisas que comprometem o nosso dia a dia. O tema de hoje não vai falar só de enfermidades ligadas ao psicológico, mas também de questões ligadas ao lado físico. Como é que é isso, Luiz? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar da síndrome de burnout, algo assim, tá, gente? Porque eu posso dizer para vocês que a minha maior dificuldade com esse vídeo foi poder pronunciar esse nome. Mas eu peço já que vocês me perdoem se ele não saiu correto. O mais importante é o que significa e o que é essa síndrome de burnout. Esgotamento físico e mental ou síndrome do esgotamento. O que é o esgotamento profissional? Então, onde que ela acontece? Quando há uma sobrecarga que normalmente está ligada a excesso de trabalho. Por isso que é tão importante o equilíbrio e tão importante esse tema para todos nós, porque é algo que todos aqueles que são produtivos estão suscetíveis a ter, podem ter em algum momento. E o mais interessante, gente, é que é muito comum você conhecer alguém ou conhecer muitas pessoas que em algum momento da vida tiveram ou têm essa síndrome. Então, vamos entender um pouquinho melhor por que isso acontece? Primeiro ponto, sempre o nosso foco precisa ser numa vida equilibrada. O que é uma vida equilibrada? Distribuir o tempo de forma equilibrada entre as diferentes áreas da vida. Por exemplo, eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho uma igreja, eu tenho um clube, eu tenho um esporte, eu tenho coisas que eu participo. Eu tenho lazer. Eu preciso distribuir meu tempo de uma forma que eu possa fazer de tudo um pouco, mas de nada muito, para que eu não me sinta sobrecarregado. E por que as pessoas hoje se sobrecarregam? Elas sobrecarregam porque existe uma pressão social e econômica fazendo com que haja uma competição acirrada entre as pessoas. E quem tem, por exemplo, emprego hoje está com medo de perder o emprego e quem não tem está correndo para ter um emprego. Então, as pessoas estão sobrecarregando devido a essa competição. Elas precisam continuar atraentes para que o mercado de trabalho queira cada uma delas nas suas posições. As pessoas não são insubstituíveis. E o mercado olha pior do que isso. Muitas vezes o mercado de trabalho olha as pessoas como descartáveis. E isso dá um desespero. Porque muitas vezes essa pessoa que para o mercado de trabalho é descartável, ela tem uma família para sustentar. Ela tem prestações a pagar. E essa ansiedade de se manter no emprego, recebendo seu salário, faz que muitas vezes ela gaste uma taxa extra de, de atividades, de energia, uma taxa que ela nem tem e que ela sobrecarrega o organismo. E ela vai fazendo isso dia após dia, hora extra, trabalho que leva para casa, não dorme direito, não come direito, nem vai ao banheiro às vezes, essa é a realidade. E aí sabe o que acontece? Uma hora o organismo, para não pifar, ele para. Ou ele produz sintomas reais, como um AVC, hipertensão, diabetes, problemas físicos reais causados pela sobrecarga do organismo. Não é muito difícil de ver isso se a gente comparar o organismo humano a uma máquina. Você não pode colocar uma máquina para funcionar sem lubrificar, você não pode deixá-la funcionando sem parar, você precisa dar um tempo de descanso, porque senão o motor esquenta demais. Você precisa, às vezes, botar água, botar óleo, você precisa fazer uma manutenção. E se a pessoa pensar que ela pode fazer tudo ao mesmo tempo, ela vai provocar como se fosse um colapso na sua máquina, que é o seu próprio corpo. E o que adianta ela fazer isso e depois ela ficar doente, precisar de uma licença médica e aí ela não poder continuar trabalhando? E aí sim ela ser descartável e ser colocada outra pessoa no lugar. Então,
eu preciso me autorresponsabilizar pela minha dinâmica diária. Eu preciso me autorresponsabilizar pela até onde que eu posso ir. E aí vem uma questão chave, gente. Conhece a palavra não? Não, isso. N-A-T-O. Isso, não. Tem pessoas que têm medo de falar não. Tem pessoas que têm medo de estabelecer prazos. Esse medo é real? É. Porque seu patrão não quer saber de um não. Ele não quer que você estabeleça um prazo. Mas vamos entender uma coisa. Melhor você estabelecer um prazo e continuar produtivo, melhor você dizer não e continuar produtivo, do que você fazer além do que você pode e depois você não dar conta. E aí sim, você atrasar os prazos que você deu, você cair de cama e não realizar o trabalho. Então é muito importante que você se mantenha num ritmo de produção. Mesmo que esse ritmo seja alto, mas que você não sobrecarregue além do que você pode. Tenha em vista sempre que é muito importante o equilíbrio em tudo. Porque quando você não se equilibra, seu corpo vai gritar. E às vezes ele vai se paralisar, porque ele quer, é que nem um curto-circuito. Ele vai paralisar para que você realmente não sucumba àquilo tudo. Como que eu posso identificar que eu estou entrando num quadro de esgotamento? Então vamos lá. Uma dica bem clara para vocês: irritabilidade. A pessoa, quando está num quadro de esgotamento, ela fica muito irritada. Tudo irrita. Então, se você convive com alguém que está trabalhando muito e que começa a se irritar com muita facilidade, pode estar certo. Provavelmente ela está vivendo já esse quadro. Dificuldade de raciocínio, dificuldade para dormir, a pessoa está estafada, ou dificuldade para acordar também. Então vão ter sintomas que vão mostrar que a pessoa está num processo de fadiga. E isso é muito negativo. Então como que eu vou lidar com isso? Eu vou entender qual é a minha parte e qual é a parte do outro. Por exemplo, você está no trabalho e tem uma atividade a ser realizada. Você tem que planejar ou elaborar um relatório. Esse relatório vai ser encaminhado para a pessoa X para depois ser resolvido um outro problema. Seu papel é preparar um relatório. Defina o prazo e defina esse prazo levando em consideração o tempo real que você pode utilizar. Esse é um grande problema. Às vezes, até nas empresas, é possível negociar prazos, mas as pessoas não usam a matemática mental para terem uma visão clara do tempo que precisam e dão prazos irreais. Por exemplo, eu tenho que fazer um relatório de 20 páginas. Na prática, eu consigo elaborar 2 páginas por hora. Então, se eu consigo elaborar 2 páginas por hora e eu tenho 8 horas de trabalho, 2 vezes 8, 16. Eu vou conseguir fazer esse relatório em um dia? Não. E às vezes a pessoa, de manhã o chefe pede, não, no final do dia vai estar na sua mesa. O que vai acontecer? Ela vai estourar o tempo, porque 2 horas seria o tempo ideal, mas ela não consegue fazer naquela rapidez que ela pensava. Aconteceu algum imprevisto, chega o final do expediente, ela não vai conseguir fazer, ela vai fazer hora extra. No dia seguinte, ela de repente vai se atropelar com outras atividades que ela tinha que fazer, ela não contabilizou outras atividades que acontecem, e tudo isso vai fazer com que ela entre em um nível de estresse muito complicado. Então, tenha clareza do que é possível fazer, para que você possa fazer de forma coerente e para que você também não gere expectativas nos outros que você não pode cumprir. Não é bom que você tenha expectativa nos outros e não é bom que os outros tenham expectativas em você. Então, toma cuidado para você não ter síndrome de Deus. É isso mesmo, gente, síndrome de Deus. Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Eu e você não somos. Então, entenda que você precisa de um tempo real para fazer as coisas. E respeite esse tempo. Luiz, é lindo o que você está falando, mas meu chefe não entende isso. Desculpa. Eu sei que você precisa manter seu trabalho, mas é importante você pensar
que ele vai não entender ainda mais se você se atrasar no prazo que você deu para ele. Se você disser que faz e que não fez. Então, aprenda a negociar. Uma outra coisa muito importante nas negociações de trabalho, para evitar, para prevenir o problema desse esgotamento, é diferenciar urgência de prioridade. Como assim? Urgência é aquele relatório extra, aquele levantamento extra que o chefe pediu. É também aquele bolo extra que a dona da casa pediu porque vai chegar uma visita e que você estava lá empenhado em fazer a faxina. Não importa qual é o seu trabalho, é o cliente a mais que chegou e que você não tinha contabilizado para atender, mas que você não quer perder o cliente e vai atender. É a reunião extra que não estava marcada e aconteceu. Esses são urgências. É uma papelada que sumiu e tem que tirar a segunda via. Então, isso são coisas que acontecem de repente. Prioridade é o que dentro do seu planejamento de trabalho tem uma ordem para acontecer. Então, exemplo, a coisa mais importante quando eu chego no meu trabalho, vamos dizer, é arrumar o ambiente. Para uma outra pessoa, a coisa mais importante quando chega no trabalho é checar os e-mails. Então eu vou priorizar fazer primeiro aquilo que é mais importante. Eu lembrei agora uma coisa bem interessante. Eu não sei se vocês conhecem a história, que é muito usada nos treinamentos, né, de organização de tempo, de um pote em que você coloca bolas dentro, bolas de golfe. E aí o pote está cheio de bolas de golfe. E aí você, quando parece que ele está cheio, você bota as bolinhas de gude. E aí as bolinhas de gude vão se arrumando entre as bolinhas de golfe. E aí você pergunta, pote está cheio? Está cheio. E aí você bota areia nesse pote. E aí ele parece que não tem mais nada para entrar nele, porque agora ele está cheio. E aí você, não satisfeito, despeja água. E a água ainda consegue passar por entre as bolinhas, a areia, a bola de gude e ainda preenche o pote. E aí ele está cheio. Esse é o ponto. O que eu botei primeiro? O que era maior ou o que era menor? O que é maior. Então a gente tende normalmente a começar com as coisas mais adaptáveis para fazer, as mais rápidas. Essa é uma prática quase que todo mundo faz. E para a gente lidar com as coisas, o melhor é a gente lidar com as mais complicadas. Aquelas que demandam mais tempo. Mas, claro, se essas coisas mais complexas e complicadas forem prioridades. Então, eu posso, claro, me liberar de algumas tarefas pequenas que são prioritárias e depois partir para as grandes. Mas a chave não é só o tamanho da tarefa, mas sim se ela é uma prioridade ou não. Então, saber dizer não, administrar o tempo, conseguir organizar urgências e prioridades é muito importante. Ter um tempo de lazer também é muito importante. Muitas vezes a gente tem uma sobrecarga muito grande, muito comum assim desse esgotamento em mulheres. Por quê? Porque além da área profissional, elas fazem dupla, tripla tarefa, porque elas vão para casa e cuidam do marido, da casa, dos filhos. Mas isso não quer dizer que o homem também faça isso. E também não quer dizer que muitas vezes a má alimentação que acompanha esse quadro, a falta de dormir, de beber água, até de ir no banheiro, de se cuidar, possa intensificar. Então, qual é a dica? A dica é você equilibrar seu tempo. A dica é você entender que seu corpo é uma máquina que precisa de um funcionamento adequado. E se você tiver isso, você vai prevenir. As pressões sociais, as pressões empresariais, profissionais existem, mas eu preciso entender o meu limite e o do outro. Eu fiz o trabalho X e passei para o departamento Y. O departamento é que vai ser responsável dali para frente. O meu trabalho foi fazer o trabalho X. Às vezes a pessoa fica presa naquilo, pensando qual vai ser o resultado a seguir. E aquilo já não está mais na mão dela. Ou ela está preocupada com algo que ela não pode resolver.
E ela fica tentando convencer alguém de fazer aquilo para dar as coisas do jeito dela. Não adianta. Entenda os seus limites, respeite o seu corpo, respeite as suas emoções, viva uma vida equilibrada. Mesmo com as pressões, é possível fazer isso. Respeite-se, autogerencie a sua vida, porque você não é insubstituível e você doente vai precisar que outra pessoa te substitua. Isso é muito importante. Pare agora, para não ter que parar sem querer. Fica a dica para vocês e até a próxima. Espero que vocês agora tenham uma vida mais equilibrada e feliz. Até lá!